Física avançada. Dualidade onda-partícula. Fótons. O que é a luz? Por que ela se comporta de determinada maneira? Os primeiros esforços para explicar a luz resultaram em uma guerra entre dois modelos. O modelo de partícula de Sir Isaac Newton contra o modelo de onda de Christian Huygens. Com o passar do tempo, as provas se acumularam a favor do modelo de onda. Ele foi aperfeiçoado e se tornou o modelo de onda eletromagnética de Maxwell. Parecia o fim do modelo de partícula. E então, para surpresa de toda a comunidade científica, Max Planck e Albert Einstein, com seu modelo do quantum, deram vida nova ao modelo de partícula. O fóton de luz é uma poderosa maneira nova de tratar uma antiga ideia. Ele ajuda a explicar comportamentos da luz previstos há muito tempo, como pressão. Partículas reais exercem pressão. O próprio Newton formulou leis do momento que ajudam a explicar pressão. O produto de uma massa pela sua velocidade é conhecido por momento. Quando uma massa estacionária é atingida por uma massa móvel, o momento é transferido. Se somarmos o momento de duas massas antes da colisão e depois, a soma dos vetores momento após a colisão é sempre igual à soma dos vetores antes da colisão. Em 1923, o cientista Arthur Compton mostrou que fótons também parecem ter momento. Ele usou uma câmara de neblina em que podem ser vistas as trilhas deixadas por partículas atômicas. Disparou raio-x com a energia de fóton conhecida para o interior da câmara. De vez em quando, esse fluxo de raio-x produzia a trilha de um elétron. Ao mesmo tempo, Compton descobriu que os raios-x tinham sido defletidos de um ângulo. A energia dos fótons desses raios-x se reduziu. Compton mostrou que essa colisão é similar a uma colisão entre duas partículas em que o momento é conservado. Da energia do fóton, calculou que se um fóton tem momento, quando ele interage com um elétron, o momento é conservado. A demonstração de Compton foi prova da natureza da luz ser similar à de partículas. A conservação do momento dos fótons dá suporte à hipótese de que a luz exerce pressão. Na verdade, podemos ver os resultados dessa pressão no céu. Os cientistas aceitam geralmente que a pressão dos fótons empurra as minúsculas partículas que formam a cauda de um cometa, de modo que sempre estejam orientadas para o lado contrário do Sol. Alguns visionários propuseram que velas gigantes poderiam captar esse vento de fótons para impelir naves espaciais entre as estrelas.
Mas e quanto aos outros comportamentos da luz? Os cientistas usam a partícula fóton para explicar todos eles? Padrões de interferência, por exemplo. O modelo de onda explica bem de que maneira a interferência construtiva produz linhas mais brilhantes para criar padrões de interferência de luz distintos. Partículas podem descrever o mesmo padrão? Imagine que a luz seja composta de muitas partículas de fótons em vez de ondas. Será que essas partículas poderiam interagir de uma maneira ainda a ser descoberta para produzir um padrão de interferência? Geoffrey Taylor encontrou uma ótima resposta para essa pergunta. Montou uma experiência usando papel fotográfico para registrar padrões de interferência. Esse papel sensível à luz gradualmente registra um padrão, mesmo se a luz for fraca. Taylor repetiu a experiência, reduzindo o nível de luz que entrava nas fendas até que foram necessários meses para produzir o padrão. Ao ponto de calcular que somente um fóton por vez se aproximava das fendas. E qual foi seu resultado? Como o mesmo padrão poderia ser explicado pela interação de partículas? Com somente um fóton no aparelho de cada vez, a interação não é possível. Não obstante a teoria dos quanta e o modelo do fóton, precisamos ainda do modelo de onda da luz para prever onde os fótons chegarão depois de passar através de uma fenda. Taylor demonstrou que o modelo de partícula não pode fornecer todas as respostas. O modelo de onda ainda é uma ferramenta essencial para descrever o comportamento da luz. Um modelo é mais útil que o outro? Isso depende, pelo menos em parte, do tipo da radiação eletromagnética. Algumas formas de radiação eletromagnética são mais semelhantes a ondas. Ondas de rádio, por exemplo, com comprimentos de onda muito longos, claramente demonstram características de onda como interferência. Por exemplo, uma onda de rádio e sua reflexão podem formar um padrão de interferência. Com um rádio de automóvel, muitas vezes podemos sentir isso como picos de intensidade e pontos mortos quando nos movemos passando pelo padrão. Mas é difícil detectar um único fóton de radiação de rádio. Na outra ponta da escala de radiação está a radiação gama. Esses comprimentos de onda são tão curtos que é difícil ou impossível demonstrar a interferência através de fendas, por menores que sejam. Por outro lado, a energia se move em fótons semelhantes a partículas que são fáceis de detectar, como cliques separados em um contador Geiger. A física quântica e o modelo de fóton da radiação de energia mudaram a física moderna. Mas o modelo de onda eletromagnética ainda é uma ferramenta essencial. Hoje em dia, os dois modelos se apoiam e nos explicam a luz.